Olá, alunos, sejam todos bem-vindos à nossa videoaula. A nossa videoaula terá como proposta iniciar as conversas acerca da redação do Enem. Então, sem mais delongas, vamos direto ao que nos interessa. Tudo bem? Vem conosco. Turma, a redação do Enem ela exige de nós uma habilidade de produzir texto em prosa dissertativo argumentativo. Mas, antes de iniciar, de relacionar os conceitos que envolverão as habilidades e competências necessárias para esse tipo de produção, para a produção desse texto em prosa dissertativo, argumentativo, eu gostaria de ler para vocês um trecho da matriz de referência do Enem, que fala justamente a vocês, candidatos a esse exame. Tudo bem? Então, rapidamente. A prova de redação exigirá de você a produção de um texto em prosa, do tipo dissertativo argumentativo, sobre um tema de ordem social, científica, cultural ou política. Deixa eu só fazer um pequeno comentário aqui. Essas áreas social, científica, cultural e política é um mundo, é um oceano de possibilidades temáticas que o Enem pode extrair desses quatro elementos. Ou seja, a proposta da sua redação vai estar relacionada a uma dessas macro temáticas. Captou? Continuando a leitura. Os aspectos a serem avaliados relacionam-se às competências que devem ter sido desenvolvidas durante os anos de escolaridade. Nessa redação, você deverá defender uma tese, uma opinião a respeito do tema proposto, apoiada em argumentos consistentes. Não basta que você argumente, hein? Não basta que nós argumentemos. Tem que ser consistente. Tem que dar solidez ao raciocínio que você estará desenvolvendo na sua produção textual. Ok? Estruturados com coerência e coesão. Vamos ver que conceitos são esses, tá? Formando uma unidade textual. Seu texto deverá ser redigido de acordo com a modalidade escrita formal da língua portuguesa. Você também deverá elaborar uma proposta de intervenção social para o problema apresentado no desenvolvimento do texto que respeite os direitos humanos. Bem, turma, o que nós acabamos de ver, vocês podem também reler na matriz de referência destinada ao candidato do Exame Nacional do Ensino Médio. Onde você encontra isso? No portal do MEC, Ministério da Educação. Lá você com certeza encontrará a matriz que dirá que competências e que habilidades você, enquanto candidato, terá que possuir para produzir o texto em prosa dissertativo argumentativo. Bem, lido esse trecho da matriz de referência, eu acredito que agora é o momento de nós começarmos a conceituar o que é um texto em prosa dissertativo argumentativo. Primeiramente, o que é prosa? Para você, o que é um texto em prosa? Não sabe? Não sabia. Agora saberá. Vem com a gente, continua conosco, continua ligado. Olha aí. Prosa. Vamos conceituar a
definição de prosa. Prosa, do latim subtende-se oratione, ou seja, oração. A prosa está associada à oração, aquela oração que você estuda na língua portuguesa, na gramática, que precisa ter necessariamente o quê? Um verbo. Oração, você já sabe que para ser considerada uma oração, a frase deve possuir um verbo. Então, a prosa está associada no latim a oratione, que é a oração. Vamos continuar a conceituação. Discurso que vai em linha reta. Professor, ainda não compreendi. Você compreenderá. Continue atento à explicação. É a maneira natural de falar ou escrever. Maneira natural de falar ou escrever. Sem forma retórica, sem métrica, por oposição ao verso. Olha a primeira pista para clarear na sua mente, meu querido aluno, o que é prosa? O que significa o termo, o conceito prosa? Prosa, ela vai se opor a quê? Ao verso. E onde nós encontramos o verso? Qual a unidade textual onde nós encontramos versos? Poemas e poesias. Então, para que você compreenda que o tipo do seu texto é uma prosa, você deve opor o texto que você escreverá para a redação do Enem à poesia, a poema. Professor, eu não gosto muito de literatura, então eu não sou tão conhecedor a respeito de poesias e poemas. Meu amigo, fique sabendo de uma informação que facilitará essa distinção na sua mente. Olha só, a poesia, ela tem uma coisa chamada métrica. E o que é a métrica, professor? É a contagem das sílabas tônicas em um verso. Professor, eu continuo não entendendo. Meu amigo, na poesia, você tem que compor versos com uma determinada quantidade de sílabas. Por exemplo, versos decassílabos terão 10 sílabas tônicas poéticas na sílaba. Então, se o meu texto é um soneto composto de 14 versos, os 14 versos deverão possuir, deverão possuir 10 sílabas tônicas, 10 sílabas poéticas. Isso é métrica. Além de ter a questão da rima, ou seja, a cada 10 sílabas poéticas, um novo verso. Você não pode continuar escrevendo. Escreveu mais 10 sílabas poéticas, mais 10 sílabas tônicas. Não continua o verso. Passa para baixo. E é assim que se trabalha com a métrica na poesia. Então a prosa é totalmente diferente da poesia, justamente porque na prosa não há a metrificação, essa métrica, essa contagem das sílabas tônicas, a contagem das sílabas poéticas não acontece na prosa. Então, professor, o que é realmente a prosa para que eu entenda? A prosa, meu querido aluno, meu estimado aluno, é justamente você falar e escrever como eu estou fazendo agora, explicando para vocês de forma natural. A prosa está associada à produção de textos que imitam a forma natural do homem de falar e de escrever, sem a preocupação com a contagem da métrica, sem a preocupação de rimar palavras. Entenderam, meus alunos? Então, se na prova de vocês existe lá número mínimo de linhas 20, você vai ter que escrever 20 linhas em prosa. Textos sendo compostos por continuação, combinação de palavras, sem preocupação com métrica e com rima. Compreenderam? Espero que sim. Vamos continuar a conceituação dos outros elementos. Dissertação. O que é
dissertar. O que é a dissertação? A dissertação, do latim dissertare, é um verbo transitivo indireto. Se é um verbo transitivo indireto, eu faço a pergunta ao verbo. Dissertar sobre o quê? Olha só, a ação de dissertar sobre algo. E que algo é esse? É o tema, pessoal, é o assunto da redação. A dissertação vai exigir que você disserte sobre o tema, o assunto dado na proposta da redação. Continuando a conceituação. Tratar com desenvolvimento um ponto doutrinário ou um tema qualquer. Olha o que é que você tem que fazer. Você precisa dissertar sobre um tema. Discorrer sobre um tema. Escrever sobre um assunto, simplificando o lereado todinho que a gente está falando aqui. Beleza? Continuando. Argumentação. O que é a argumentação? Olha só. A argumentação, também, conceituando esta palavra, diz que, do latim argumentatione, substantivo feminino, ato ou efeito de argumentar, conjunto de argumentos, discussão, controvérsia. Então, turma, me parece que a argumentação é você estabelecer um raciocínio onde você vai juntar argumentos em prol dos pontos de vista que você estará defendendo dentro do seu texto da redação do Enem. Argumentar significa que você tem uma habilidade e competência de juntar argumentos em prol de defender o seu ponto de vista do assunto sobre o qual você está falando, que foi, que é, que será o tema da sua redação do Enem. Estão compreendendo o raciocínio explicativo do professor? Espero que sim. Estou tentando ser bem didático. Continuando. O argumento, a argumentação vem, né, é um substantivo. Mas a argumentação é necessário se argumentar. E para se argumentar, você tem que desenvolver uma ação. E você, para desenvolver essa ação de argumentar, você tem que apresentar argumentos. Olha o que são os argumentos que você vai apresentar. Argumento é um raciocínio pelo qual se tira uma consequência ou dedução. Meu amigo, na sua redação você vai apresentar o seu raciocínio à banca avaliadora sobre uma temática e ao apresentar esse conjunto de raciocínio sobre o tema, você vai levar os avaliadores a deduzir aquilo que você quer, que é a sua opinião, que é o seu ponto de vista a respeito da temática selecionada para o Exame Nacional do Ensino Médio que você vai fazer. Quarta conceituação. Competência. Quarta conceituação. Competência. O que significa a palavra competência? Vamos saber. Do latim, o pessoal do Cariri, do latim, o pessoal daqui mais da região centro-norte do Ceará, do latim. Do latim, competentia, substantivo feminino, qualidade de quem é capaz de apreciar e resolver certo assunto, fazer determinada coisa, habilidade, aptidão. Resumindo tudo o que nós estamos conceituando até agora. Você, caro aluno, que vai fazer o Exame Nacional do Ensino Médio, vai se submeter a uma produção textual, redação do Enem, em que o texto que você produzirá,
ele terá que possuir as características de um texto em prosa, dissertativo, argumentativo. Explicamos o que é prosa. É a oposição ao verso da poesia, do poema, com as suas métricas e suas rimas. A prosa é um modo natural de falar ou de escrever, sem a preocupação com esses elementos que nós acabamos de dizer, que são característicos da poesia e do poema. Dissertativo é você dissertar, descrever sobre algo, e esse algo é o tema. Argumentativo, você vai apresentar um ponto de vista, um conjunto de raciocínio, um conjunto de ideias raciocinadas que vão mostrar o seu ponto de vista sobre esse tema que está sendo dissertado no tipo prosa na redação do Enem. É isso que você tem que fazer. É isso que é a partir desta habilidade e competência que os avaliadores irão analisar a sua produção textual daqui a alguns meses. Ok? E com relação à competência, é justamente aquelas 5 competências que o Enem avalia os textos de vocês. Competência 1, competência 2, competência 3, competência 4, competência 5. Professor, o senhor pode falar rapidamente quais são essas competências? Rapidamente. Competência 1, domínio da norma culta da língua portuguesa. A competência 2 é saber se você construiu um texto em prosa dissertativa argumentativa e se você tem um repertório sociocultural necessário para dissertar e argumentar sobre um tema, sobre o assunto. Competência 3, coerência textual. Competência 4, coesão textual. Competência 5, você vai elaborar uma proposta de intervenção. E a proposta de intervenção subsidiará como uma solução ao problema desenvolvido na sua tese relacionado ao tema dado na sua redação, que está dentro daqueles 4 elementos macrotemáticos, que é um tema de ordem social, de ordem científica, de ordem cultural ou de ordem política. Bem, turma, com essas informações, nós damos por satisfeito essa primeira aula introdutória para falar sobre esses conceitos gerais que nós precisamos ter para, a partir daqui, sim, a gente cada vez mais se especializar e aprofundar os nossos estudos e os nossos conhecimentos nas competências, nas habilidades necessárias para produzir o texto em prosa dissertativa argumentativa. Só quero finalizar o vídeo lembrando vocês de uma coisa. O melhor amigo de um estudante de língua portuguesa é esse, ó. Dicionário. Aumenta o seu vocabulário, aumenta o seu repertório sociocultural. E a definição que eu dei para os conceitos de prosa, dissertativa, argumentativa e competência, eu fiz analisando o meu dicionário e depois didatizando a explicação a vocês. Tudo bem? Fica a dica. Não esqueçam de uma coisa, ó. Site www.portuguesandocomadrianorolim.com. No mais, fiquem com Deus, um forte abraço, continue estudando, começando só agora e até o nosso próximo vídeo. Tchau, galera. Fui!